sonhar pouco e sonhar muito dá o mesmo trabalho. Então eu acho que tem muita gente para criticar. Já tem muita gente para criticar, julgar no mundo. Isso daí é o que mais tem. Só não vai falar depois, quando você estiver com 40 anos, que você não foi jogador porque você não teve oportunidade. Já peguei um monte de cara aí que eu já arrumei emprego pros caras em clube. Ah, mas eu só vou ganhar 2.500, mano. E na Várzea eu ganho 2.500, mas eu não preciso treinar todo dia. Esse cara não quer ser jogador. Ele não quer ser um atleta profissional de futebol. Ele quer o status de jogador. Quanto que os caras estão te pagando por mês para você desistir do teu sonho? O sonho é do atleta. Ele precisa pagar o preço. Ele vai pagar o preço? Essa é a grande pergunta. Ele vai pagar o preço da disciplina? Qual é a distância entre você e o teu sonho? Qual a distância? A distância entre você e o seu sonho é a tua disciplina, cara. O Segunda Chance, por exemplo, eu recebo muita mensagem. Ah, me dá uma oportunidade. Mas o cara não quer oportunidade. Ele quer estar no Segunda Chance por estar. Porque o cara já tem um emprego, ele já definiu o que ele não quer. Quando eu fui pro Grêmioense na primeira vez que o Dinei me colocou lá, ele falou, você quer jogar no Grêmioense? Eu falei assim, é profissional ou é base? Ele, profissional. Eu falei, eu quero. Eu não perguntei se ia ganhar R$1 ou se eu ganhar 1.000. Eu falei, eu quero. Assim, eu acho que é muito mais mental, é muito o cara acreditar, treinar, blindar o ouvido dele, abrir mão às vezes num primeiro momento de, sabe, de algumas coisas para viver coisas extraordinárias. Eu nunca vi uma pessoa que conquistou algo extraordinário não ter aberto mão de alguma coisa normal. Tô aqui em São Paulo, né? Peguei um dia de folga e resolvi alguns detalhes aqui, tive que fazer umas reuniões importantes relacionado a novos contratos. Deus abençoou mais uma vez e nós conseguimos abrir mais uma porta para 2 atletas do Segunda Chance. Um atleta a gente já sabe, é uma figurinha carimbada, né? É um grande nome, é um jogador que eu pessoalmente sempre me empenhei bastante para empregá-lo. O outro atleta é uma surpresa. Eu acho que nem o próprio atleta esperava ter essa oportunidade. E teve um clube que abriu as portas para nós, me ligou, fez oferta. Fez oferta por 3 atletas do Segunda Chance. 2 deles aceitaram a oferta, um não aceitou a oferta porque já está numa situação já de que ele não pode se desvincular dos projetos que eles têm, né? Porque ele tem escolinha, tem centro de treinamento, então ele já está trabalhando, então acaba que ele não consegue desvincular para tentar jogar o futebol profissional, mas ele queria muito, infelizmente ele não pôde ir com a gente. Mas eu tô feliz porque são mais 2 atletas que vão ter a oportunidade, assim como o Fabinho tá lá no São Caetano brilhando, junto com o Caio, os 2 contrato assinado, treinando todo dia, trabalhando de futebol. O Fabinho, graças a Deus, tem sido um destaque aí no cenário e eu acredito que coisas maiores ainda estão por vir por ele. O que que foi que aconteceu na sua carreira, ô Habib? Porque assim, né, da última vez que a gente conversou, você falou pra mim que você já não estava mais com a cabeça no profissional, né, que você estava procurando tá trabalhando no futebol, mas com alguma outra coisa que não fosse ser treinador, né, e nem jogador, você queria alguma coisa que fosse mais livre, né? O que que foi que aconteceu nesse tempo que você decidiu voltar a jogar profissionalmente? Na semana do nosso primeiro amistoso contra o São Caetano, eu recebi uma ligação 2 dias antes do amistoso, com um convite para disputar o Catarinense da Série A. E dentro da minha visão de empreendedor, eu pensei, por que não? Eu vou para Santa Catarina, eu tenho a oportunidade de ajudar o elenco do Santa Catarina, né, disputar um campeonato de nível classe A, que é uma Série A. Eu tenho a oportunidade de fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol, e eu tenho uma oportunidade de abrir um mercado novo para o Segunda Chance, né, de abrir portas em um estado também diferente. Conversamos, né, com o staff, nosso staff, eu, Knut, aí eu fui para lá. Estou sendo bem feliz lá em Santa Catarina, porque já estamos nas quartas de finais, né? Uma capacidade incrível de chegar nas cabeças, de brigar por título. E o Santa Catarina apostou, né, em alguns talentos aqui, grandes jogadores do futebol amador de São Paulo, né, como você, o Mendes, o Gui Lobo, o Renan. E você sempre bateu nessa tecla dizendo que se os caras tivessem oportunidade, de fato eles renderiam, né? E ali vocês estão jogando uma primeira divisão do Catarinense e tá todo mundo voando, né? Segunda melhor campanha, terminamos a fase de classificação em segundo lugar, apenas 1 ponto atrás do Criciúma. Teve algumas outras entrevistas que eu sempre falei que, para mim, disparadamente, os melhores meio-campos da Várzea de São Paulo e que não tem em muitos clubes profissionais é o Mendes e o Gigante. O Mendes e o Gui Lobo e o Renan, lá no Santa Catarina, nessa Série A, eles têm mostrado um futebol de altíssimo nível que nenhum dos grandes mostram. Então, assim, quem estiver acompanhando Santa Catarina, tá falando bobeira. Não, assiste um jogo, pode buscar aí no YouTube, assiste o nosso jogo contra o Joinville, contra o Avaí, contra o Figueirense, contra a Chapecoense, que vocês vão ver que esses jogadores, eles não só jogaram
num nível excelente como eles deram um show. O Mendes e o Gui tá dando raiva de ver esses moleques jogar. É um espetáculo. A gente se diverte com eles em campo. Eles estão conseguindo unir aquela alegria do futebol, arrisca calcanhar, passa entre linhas, um toque na bola, segura na hora que tem que segurar. Eu acredito que Deus abençoe esses garotos aí, que eles possam assinar contratos duradouros que deem uma condição deles conquistar os seus objetivos pessoais, ajudar a família deles e continuar jogando futebol em alto nível e que eles voltem para a várzea só com 36 anos, igual o Habib fez. E dentro disso também a gente tem o Fabinho e o Caio, né? Que estão no São Caetano lá. O Fabinho, eu acho que ele deve estar brigando para ser um dos artilheiros do Brasil hoje, né? No profissional. O Fabinho, cara, quando eu tava jogando a Copa da Paz lá pelo Bate Fácil, aí todos os jogos que eu ia eu fazia 2 gols. Pô, já sou artilheiro, os caras, mano, tem um chato aí fazendo gol. Falei, quem? O Fabinho. Eu falei, porra, aí no outro jogo eu fazia mais um gol. E aí? O Fabinho fez gol também. Aí no outro jogo eu fazia gol de novo e o Fabinho fez gol. Eu falei, meu, não é normal. Eu preciso ver esse jogador. E aí no nosso jogo contra eles, nós ganhamos, ele não fez gol contra mim, eu fiz gol contra ele. Calma aí, Juvenil, dá uma segurada. Mas eu vi ali na movimentação, o facão, entre linhas, o domínio de bola, a velocidade, ele pegou uma bola em velocidade já dando tapa numa condução progressiva, eu já observei a finalização, eu falei, esse jogador não é normal e esse jogador não é para estar na várzea. Ainda mais pela idade que tem, pelo perfil que tem, conversei com ele, peguei o número, falei, porra, eu acho que você tem muito caldo e você tem que arriscar na sua carreira. Tivemos algumas conversas, convidei ele para segunda chance. No amistoso contra o São Caetano, ele fez tudo isso daí que eu tô falando, errou alguns gols, mais natural para quem está em campo, normal. A equipe do São Caetano deu oportunidade para ele, para o Caio também. Aí os próprios números dizem, né? Já fez hat-trick, já teve jogo que fez 2, teve jogo que fez 1. No último jogo o time estava 0-0 em casa, aos 40 do segundo tempo, passe do Caio, gol do Fabinho, que atualmente é o destaque do time. Eu acredito que é o destaque da A4, da A3, é um jogador que ele tem um nível diferente, e a gente vai continuar trabalhando para que ele possa do São Caetano e para uma equipe a cenário nacional no momento, para ele não perder esse gap da carreira dele e conseguir dar o boom. E pessoalmente para você, quando você vê um projeto, né, desses que você foi um dos fundadores, sempre teve esse desejo de ajudar outros atletas, desde quando você já atuava, como é para você ver que o Caio, o Fabinho, eles têm brilhado, né? Depois de ter conseguido esse contrato aí. Ah, cara, é prazeroso. É como eu falei da outra vez, você poder fazer a diferença na vida de uma pessoa, eu acho que isso daí é mandamento, né? Ajudar o próximo. E você resgatar o sonho dentro de um coração de um jovem, pô, isso daí também não tem preço. A gente sabe que sonhar pouco e sonhar muito dá o mesmo trabalho. O cara que tem o talento que o Fabinho tem, o talento que o Caio tem, eles só precisam de alguém ali, ó, motivando, de alguém estar ali fazendo com que eles acreditem. Eu acho que tem muita gente para criticar. Já tem muita gente para criticar, julgar no mundo. Isso daí é o que mais tem. De 10 pessoas, 9 vai te criticar. 9 vai te julgar. 9 vai falar para você que você não tem chance. Eu vou ser aquela uma pessoa que vai falar, vai que dá certo. Acredita no seu potencial, corre atrás, se entrega, treina de manhã, treina à tarde, treina à noite, tá cansado, treina. Meu, sonha de verdade, deseja, né, mano? Tenha fé que vai acontecer. Porque pra julgar e criticar, não, tá cheio. Toda vez que vai ter um jogo do São Caetano, eu vou lá, acompanho, e aí os meninos estão em campo, quando eles estão jogando bem, estão fazendo gol, é uma sensação, tipo assim, dever cumprido com esses dois. Vamos para os próximos. Não é fácil, né? A gente quer empregar não só os dois, a gente quer empregar mais pessoas, né? A gente quer empregar mais atletas. Existe toda uma dificuldade, às vezes, de você chegar no jogador que tem um talento, que tem o desejo real, que vai aceitar a ideia do projeto, né? Porque às vezes você até consegue uma situação, mas aí vem um time que de repente vai oferecer um salário inicial que não vai pagar as contas do cara. E aí ele não consegue abrir mão nesse momento do trabalho, do jogo na várzea, porque ele tem as contas para pagar, então ele não aceita a ideia. Não tem segredo, né, o Habib? Se ele quer correr atrás do sonho, ele vai ter que abrir mão, né, do financeiro ali da várzea, né? Cara, o ser humano, às vezes, ele se limita sem necessidade. Para pensar, mano, a gente é carne e osso. Vamos voltar no tempo, vamos falar de outra parada que não é futebol. Imagina o cara quando olhou a lua e falou, vou pisar lá. O que passou na cabeça desse cara que é carne e osso igual a gente? Como é que eu vou pisar na lua, mano? O cara simplesmente, ele quis, mano. Virar jogador de futebol é que assim, as pessoas elas colocam os obstáculos na frente. Elas pegam a opinião do jornaleiro que nunca jogou futebol, que é difícil. Ele pega a opinião do padeiro que nunca jogou futebol, que é difícil. Aí o mecânico da rua falou que não dá porque é difícil.
Aí o Zé no bar falou que não dá porque é difícil. Eles começam a se cercar de pessoas que tá sempre falando, é difícil, é impossível, você precisa de um empresário bom, você isso, você não tem condição, você é ruim, você... Aí é muita negatividade, o cara não chega. Então assim, eu acho que é muito mais mental, é muito o cara acreditar, treinar, se blindar, sabe? Blindar o ouvido dele, abrir mão, às vezes, num primeiro momento de, sabe, de algumas coisas para viver coisas extraordinárias. Eu nunca vi uma pessoa que conquistou algo extraordinário não ter aberto mão de alguma coisa normal. Respeito total a todas as agremiações da várzea. Respeito total aos investimentos que os caras fazem. E óbvio que já virou um negócio muito interessante para todos, para a agremiação e para o atleta. Virou emprego, virou trabalho. Mas o jogador que tem condição de jogar profissional, que tem talento, que tem potencial, enquanto ele não arrumar um clube profissional, legal, ele tem que estar na várzea. Mas a partir do momento que ele tem uma chance de jogar num clube profissional, ele tem que entregar 100%, ele tem que, muito obrigado várzea, agora eu vou pro clube. Ele não tem que, mas a várzea, não. Agora é meu momento de arriscar, só que tem que arriscar de verdade, não adianta, mas eu fui lá para um time que tá na 3ª divisão do Campeonato Paulista, lá os caras só me pagam R$ 3.000. Cara, você tá num primeiro degrau, não tem como você começar hoje e já ganhar um absurdo de dinheiro, você precisa passar por um processo. Vai ter jogador que o processo vai ser mais longo, e vai ter jogador que o processo é rápido. Vai ter jogador que você vai pegar hoje na várzea, você vai colocar no time profissional amanhã, e depois de uma semana ele vai estar jogando, fazendo gol no profissional, e ele vai ser um estrondo tão grande que depois de 6 meses ele vai estar com um contrato assinado num clube grande. Eu não preciso falar o nome, mas vai acontecer. E vai ter jogador que ele vai precisar passar por um processo. Mas o sonho é seu, o sonho é do atleta. Ele precisa pagar o preço. Ele vai pagar o preço? Essa é a grande pergunta. Ele vai pagar o preço da disciplina? Qual é a distância entre você e o teu sonho? Qual a distância? A distância entre você e o seu sonho é a tua disciplina, cara. Dá pro cara sair da várzea e brilhar, cara. E eu tenho visto isso no dia a dia. Como foi que você fez para lidar com a frustração na sua carreira, na época que você estava voando lá na Bolívia, né? Aí você acabou tomando uma decisão que não foi tão boa, e aí você se viu desempregado aqui no Brasil, né? Depois de já ter sido artilheiro, de já ter assinado bons contratos profissionais. Como foi que você lidou com essa parte, assim, mentalmente? Cara, eu saí do Destroyers, eu tinha feito 17, 19 gols na temporada, e eu fui pro Blooming, que disputava Libertadores, Sul-Americana, com 3 anos de contrato. Eu tive um problema interno, junto com o treinador e o diretor. Rescindi meu contrato porque um empresário japonês na época queria me levar para a Olímpia do Paraguai. Eu acreditei na palavra dele, mas eu não vi o papel para assinar. O que eu fiz? Eu agradeci o presidente do Blooming, rescindi o meu contrato, porque na minha cabeça ali com meus 20 anos eu tinha que jogar, eu não podia ficar no banco. O meu empresário na época, que não era um empresário considerado um cara ferrado, ele me falou de uma situação no Olímpia do Paraguai, eu achei interessante, pedi o pré-contrato, mas tinha que viajar para o Paraguai, fazer exames médicos. Não chegou o pré-contrato, saí do Blooming com o contrato certo. Olha aí, ó, quando o pessoal fala, nunca troca o certo pelo duvidoso. Chegou no Olímpia do Paraguai, não tinha Olímpia do Paraguai, não tinha contrato. Briguei com o japonês, voltei para minha casa em São Paulo, na metade da temporada. Eu não tinha calendário no Brasil para jogar, eu não tinha calendário para retornar na Bolívia, fiquei em casa. Aí eu falei, putz, eu tenho 5 meses em casa para pensar na burrice que eu fiz. Continuei treinando igual um cavalo. Trabalhava assim, não é vergonha para ninguém. Tinha uma turma que ficava lá na minha rua, lá na cidade de Tiradentes, eu só via eles saindo 5, 6 horas da tarde. Um monte de cabra entrava no carro e ia pro centro de São Paulo. Eu falei, rapaziada, onde você está indo? Os caras falaram, a gente vai fazer umas montagens lá. Eu falei, mas e aí, como é que é? Os caras, ó, é o seguinte... É 50, mano. Falei, 50? Quantas horas de trampo? Os caras, não, é 3, 4 horas da manhã, nós volto. Falei, pô, vambora. Me arruma aí. Os caras, mas você é jogador. Eu falei, não dá nada. Eu tenho que colocar o leite em casa. E assim, o pouco que eu ganhei na Bolívia foi numa fase que eu não sabia, eu nem ajuntava dinheiro. Comprava roupa, comprava perfume, comprava tênis, dava presente, fazia churrasco. Eu tava na época de errar. Eu tive esses erros com meus 20 anos, tá? Não foi com 30. Então, beleza. E era engraçado que os caras que trampavam, os caras, e aí, jogador, não é jogador? Tá aqui trampando com o peão. Vamos, jogador! Vai ser peão igual nós. Eu olhava, mano, não tem problema ser peão, mano. Eu tô entendendo que você tá me tirando. Ele, você não era jogadorzão? Eu falei, nunca, eu sempre fui mal humilde, mano. E o cara me tirava, eu, filha da puta. Eu dava risada, eu falava, mano, é a vida, irmão. Não te devo nada, nunca roubei nada. Então, tô trabalhando, qual o problema? Aí quando eu fui pro México, voltei a jogar, nas minhas férias, eu trombei ele, eu falei, e aí, como é que tá? Tem trampo?
Aí, você tá tirando, né, mano? Eu falei, tirando não, mano, tô jogando futebol. Eu falei que ia voltar a jogar. Você nunca pensou em desistir, então? Não, nunca pensei, nunca foi uma alternativa, sabe? É uma matemática simples, na minha cabeça era simples. Tem mais de 500 times no Brasil. Um time eu vou jogar, não é possível que eu não vou jogar nenhum time. Eu queria ser profissional de futebol, jogando futebol e sendo feliz com isso. Ah, mas não vai ganhar bem. Tudo bem, nada contra. Mas eu não queria acordar às 5, entrar na empresa às 7 e sair às 5 da tarde para ganhar um salário mínimo. Se fosse para mim ganhar um salário mínimo, ia ser jogando futebol. Ia ser o mesmo salário mínimo, mas ia estar lá no campo correndo, jogando, sendo feliz. E acabou, assunto encerrado. Ah, não dá pra ser no Corinthians, não dá pra ser nos grandes, tem o segundo pelotão, tem o terceiro pelotão, tem a Série B, a Série C, a Série D, a Série H. Tem time, algum time eu vou jogar. E na sua época, a várzea não era uma alternativa como é hoje, né? Não, hoje é uma alternativa. Hoje a várzea ela paga muito bem, tem jogador que é assalariado. Existe alguns presidentes de clubes, de times de várzea que tem empresa que dá emprego pro cara. O Segunda Chance, por exemplo, eu recebo muita mensagem. Ah, me dá uma oportunidade. Mas o cara não quer oportunidade, ele quer estar no Segunda Chance por estar. Porque o cara já tem um emprego, ele já definiu o que ele não quer. Se definiu o que não quer, não precisa vir. Não vai tirar o espaço de quem quer realmente. E hoje a várzea, ela tá deixando essa balança muito equilibrada. Antigamente era uma balança que não tinha nem como equiparar. Hoje está equilibrada, porque hoje tem uns times que te dão um emprego, que te pagam salário, e aí o cara já fala, putz, será? Será? Só que é aquela, né? Quanto que os caras estão te pagando por mês para você desistir do teu sonho? Só não vai falar depois, quando você estiver com 40 anos, que você não foi jogador porque você não teve oportunidade. Já peguei um monte de cara aí que já arrumei emprego pros caras em clube. Ah, mas eu só vou ganhar 2.500, mano, e na várzea eu ganho 2.500, mas eu não preciso treinar todo dia. Esse cara não quer ser jogador, ele não quer ser um atleta profissional de futebol, ele quer o status de jogador. E a gente pode usar o exemplo do Caio, né? Quando ele soube do São Caetano, ele não se importou em perguntar de salário, de nada, né? Pra ele era um negócio, era ir pro São Caetano. É isso. Foi o que aconteceu comigo, quando eu fui pro Grêmioense, na primeira vez que o Dinei me colocou lá, ele falou, você quer jogar no Grêmioense? Eu falei assim, é profissional ou é base? Ele, profissional. Eu falei, eu quero. Eu não perguntei se ia ganhar R$ 1 ou se eu ia ganhar 1.000. Eu falei, eu quero. Meu salário era R$ 320 por mês. Quando os caras me deram o contrato para me assinar 3 anos, aí eu nem tinha perguntado quanto era meu salário, olha que loucura. Eu tava indo treinar todo dia, e na época o Dinei, o diretor, me deu uma merreca pra mim pegar a condução, e aí quando foi pra me assinar o contrato de 3 anos, tava lá R$ 320, que era o salário mínimo na época, 320, 340. Assinei o contrato, é 320 por mês? É. Falei, não, demorou. Mano, eu virei profissional, eu vou treinar todo dia bola, vou jogar, eu quero fazer gol. Às vezes o jogador, ele para no meio do caminho porque ele quer se comparar com outro cara. Ele não sabe qual é a história dele, qual é a porção que Deus separou pra ele. Mano, a sua história vai ser essa aqui, irmão. Vive a sua história. Eu vou testemunhar uma situação atual. Eu fui convidado para Santa Catarina. Eu tenho potencial, qualidade para jogar titular. Eu não estou falando da visão do treinador, ou da visão do torcedor ou do grupo. Eu, Patrick, na minha visão, eu tenho condições de jogar titular, respeitando totalmente o meu companheiro de equipe. Mas eu não fiz uma pré-temporada, eu não estava bem fisicamente quando eu cheguei, então eu seria uma opção de peso no banco. O rapaz que tá jogando, é o momento dele, ele tá fazendo gol direto. E eu respeito e bato palma pra ele. O treinador tá me dando 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Aí outro dia eu me peguei pensando assim, caralho, 10 minutos? 10 minutos? Aí depois eu parei, opa, parou, esse pensamento negativo tá errado. Eu quero 10 minutos, no mínimo, eu preciso. Me dá só 10 minutos. Vai ter jogador que vai entrar faltando 10, que ele vai reclamar porque só tem 10 minutos. E vai ter jogador desejando esses 10 minutos, que ainda que seja pouco, é suficiente. Então, por exemplo, contra o Ercílio e o Luiz, eu entrei faltando 4 minutos. Eu falei, eu preciso só de uma bola. Eu vou jogar, eu vou fazer o gol. Antes de começar o jogo, tava eu e o Ponta, que também tava no banco, o Brenner. Eu falei, Brenner, se liga. A lateral aqui tá aberta. Primeira bola que eu pegar, faz o facão que eu vou te achar. A primeira bola que eu peguei, eu toquei nele, ele fez o facão. Eu corri pro segundo pau, ele tocou, eu fiz o gol. Eu só precisei de 3 minutos. Eu poderia ter reclamado na hora que ele me chamou e ter falado assim, pô, coach, 3 minutos tá de sacanagem. Não, eu entrei e falei, puta, obrigado por esses 3 minutos. É uma parada que o seu ego poderia ter abalado, né? De tá jogando 5, 10 minutos, porque você sai daqui de São Paulo com seu projeto voando aqui, seu nome na várzea estourando, tudo que tinha pra você ganhar ano passado, você ganhou, se destacou. Então era uma parada que poderia ter dado uma balada, né? Tipo assim, porra, mano,
Tava lá vivendo, tava sendo famoso aqui em São Paulo, né? Praticamente o que você não viveu de hype no futebol profissional, você tava vivendo aqui agora, né? Cara, eu sou tão grato à várzea e eu sou tão grato a tudo que Deus tem colocado na minha vida que é até engraçado. Todos os lugares que eu fui lá em Santa Catarina, todos os estádios que eu fui jogar contra, a torcida adversária, ei, Habib, o projeto é da hora, ô Habib, detonou tudo na várzea, ô Habib. Então, assim, o nosso amador hoje, o nosso futebol de várzea de São Paulo, ele tem uma visualização enorme. E, graças a isso, a gente vai conseguir empregar outros atletas. Graças a isso, né? E é difícil, né? Você, com 37 anos, você fala, pô, já tava na várzea, tava confortável. Só que você ainda não está na hora de parar suas conquistas profissionais. Calma. Lembra que eu falei para você, eu preciso anunciar que eu tô aposentado, mas eu não anunciei. Por que que eu não anunciei? Porque aqui dentro ainda tinha alguma coisa falando assim, calma. Eu posso ser campeão catarinense. O propósito de eu ter ido para Santa Catarina pode ser muito maior do que eu minutar 90 minutos todo jogo. Deus pode estar preparando uma situação diferente para mim numas quartas de finais, numa semifinal, numa negociação de atletas da várzea para lá, como já vai acontecer agora. São coisas que são maiores do que 90 minutos dentro de campo como titular. Então hoje eu consigo ter essa visão. E os minutos que estão me sobrando quando eu tenho a oportunidade de jogar, eu jogo com a maior alegria. Outro dia eu dei caneta de letra, dei dívida, os caras, caralho, eu falei, eu tô feliz, deixa eu. E o motivo da gente se ver hoje para gravar esse vídeo é justamente para falar um pouco, né, sobre o que está acontecendo, né, sobre o Segunda Chance, porque depois do jogo do São Caetano se criou uma expectativa muito grande, né? Pô, quando é que os caras vão para a mansão? Vai ter uma peneira? Vai chamar mais cara? Como é que vai funcionar? Logo no outro dia o vídeo nem tinha saído, você já tinha ido embora para Santa Catarina, tanto que a última vez que a gente se viu pessoalmente foi no jogo do São Caetano, né? Dentro das expectativas que a gente não imaginaria que pintaria essa nova oportunidade, e é uma coisa que não vai parar o Segunda Chance, mas que tá dando novos ares pro nosso trabalho, né? Eu pensei muito, né? O que aconteceu? Os amistosos do Segunda Chance, eles estavam programados. Nós tínhamos um amistoso contra o Juventus da Moca, que foi cancelado devido às grandes chuvas, né, que teve em São Paulo. Foram 2, 3 semanas de muita chuva. Então, assim, a ideia dos amistosos mensalmente, pelo menos 2 jogos, isso daí é uma ideia que está ativa. O ponto da mansão, o que acontece? Eu preciso estar presente na mansão. Como eu estou em Santa Catarina em atividade, nós congelamos a situação da mansão. A mansão está pronta, graças a Deus, já terminaram toda a obra. O caseiro está na mansão esperando a gente chegar. Só que eu ainda estou em Santa Catarina e eu já tenho oferta para o segundo semestre para continuar jogando profissional. Então eu estou numa semana assim, tipo assim, eu preciso tomar decisões. Eu no profissional, eu abro portas para mais opções de levar atletas para outros estados, isso é um fato. Eu aqui em São Paulo, eu consigo tocar o Segunda Chance, a mansão, de uma forma ativa. Eu estou pesando na balança, junto com o nosso staff, com o Knut, né? Junto com a minha família, para tomar uma decisão. O projeto segue vivo, segue ativo. É claro que a gente não consegue postar vídeo todos os dias, todas as semanas. Qual é o intuito do projeto? É resgatar um atleta da várzea que tem qualidade e colocar num clube profissional. Isso já foi feito com o Fabinho e com o Caio. E agora já foi feito com mais 2 atletas. Ou seja, já conseguimos pegar mais 2 jogadores da várzea e colocar com contrato assinado até novembro, dezembro, com apartamento, com convênio médico, com salário, com toda a estrutura de um atleta profissional. Pronto, objetivo concluído. Mais 2, já são 4. Então, assim, a gente não está publicando muitas coisas, mas nos bastidores, de acordo com a minha agenda, com a agenda do Knut, a gente está trabalhando. A princípio, o projeto Segunda Chance, ele não acabou, a gente só atualizou, porque assim, quando a gente começou, a gente queria fazer, mas a gente não sabia direito o rumo que ia tomar, né? Que ia tomar. Então a gente também tá aprendendo e tá correndo atrás. Então assim, é meio que um novo rumo por enquanto, né? Eu acho que o Segunda Chance ele está em fase de formação, de alicerce. Nós estamos entendendo o que é a mansão, o que vai ser, o que é os amistosos, o que pode ser a mansão, o que pode ser o Habib nesse final de carreira, tá jogando em um clube profissional para estar abrindo portas. Então acho que tudo isso daqui é um alicerce do Segunda Chance para a gente ficar forte, unificar e no futuro ter muito mais jogadores empregados. Eu acho que é isso, mas o Segunda Chance ele não parou não, tá a todo vapor.